Portanto, se alguém quiser xingar o computador... Oh, pronto, eu estou aqui. Sérgio, começou a gravação já, estou falando sério já. Senhores, nós estamos reiniciando a gravação da sessão do dia 11 de novembro de 2020, sessão da tarde, tá certo? Nós estamos antecipando o julgamento de vários processos do doutor Alain, como já expus anteriormente. O próximo item da pauta vai ser o item 145, o processo é o 19.985.720.901/2016-89. Vânia Lucília da Silveira Andretta Alcântara Lobo. O relator, doutor Alain, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Por bem descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ complementando ao final, do indeferimento da opção. A empresa Epígrafe fez opção pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos, etc. Esta opção foi indeferida em razão da existência de débito inscrito na dívida ativa, aí está o débito, né, débito de RPJ, de R-fonte, da manifestação de conformidade. Do registro, o indeferimento apontado teve como fundamento legal o artigo 17.5 da Lei Complementar. Da manifestação de conformidade, o registro do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ocorreu 18 de fevereiro de 2016, ao passo que a interessada apresentou a sua manifestação de conformidade em 16 de março de 2016, cuja tempestividade é atestada. A empresa alega, em síntese, que pagou o débito em questão por meio de DARF. Porém, como um dia antes do pagamento a dívida havia sido enviada à PGFN, gerando diferença a recolher, foi feito redarf para alocar o pagamento da Receita Federal para a PGFN. Afirma que foi dado prazo de 24 horas para que o pagamento entrasse no sistema e gerasse diferença de juros a ser paga. O DARF, contudo, somente foi disponibilizado em 11 de fevereiro de 2016, sendo prontamente recolhido. Assim, não tendo a empresa nenhuma dívida pendente, requer seja acolhida a impugnação para determinar sua inclusão no Simples Nacional. A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a manifestação de conformidade em acordo assim ementado. Quando a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs a presente recurso, reiterando em síntese as alegações feitas de manifestação de conformidade. É o relatório. Ok, doutor Alain, pode continuar. Não assiste razão à recorrente. Em que pesem as alegações de demora em emissão de redarf, supostamente associado ao adimplemento do débito em aberto, a recorrente não legou demonstrar a ocorrência de caso fortuito força maior que excluísse a sua responsabilidade pelo atraso. No mais, a decisão da DRJ não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Trata-se de empresa indeferida e tal. A impugnante alega, em síntese, que as pendências foram regularizadas em 16 de fevereiro, em função de procedimento interno atribuído à PGFN. Assim sendo, como o débito que motivou o termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional para 2016 não foi regularizado no tempo hábil, isto é, 29 de janeiro de 2016, conclui-se pela existência de motivo impeditivo do deferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional. Ou seja, aqui é aquela questão do, como se diz, da regularização, né? Que ela só regularizou em fevereiro, não é isso aqui? Deixa eu ver aqui, só para confirmar. Sim, ela só regularizou em fevereiro, a DRJ manteve e não aceitou essa data. E eu entendi que, no caso aqui, não houve... enfim, que o problema, na verdade, teria sido causado por ela mesma, né, na questão do redarf. E, por essa razão, eu mantive a exclusão. No caso, em deferimento. Perfeito. Mas é por causa de redarf ou é porque... já estava... É porque é o seguinte, ela disse que, enfim, que efetuou um recolhimento aqui, eu vou repetir o trecho que ele fala. A empresa alega, em síntese, que pagou o débito em questão por meio de DARF. Porém, como um dia antes do pagamento a dívida havia sido enviada à PGFN, gerando diferença a recolher, foi feito redarf para alocar o pagamento da Receita Federal para a PGFN. Então, esse foi o problema. Afirma que foi dado prazo de 24 horas para o pagamento entrasse em sistema e gerasse a diferença de juros a ser paga. O DARF, contudo, somente foi disponibilizado em 11 de fevereiro de 2016, sendo prontamente recolhido. Eu não sei, talvez aqui eu pudesse também
aceitar a questão, né? De que, enfim, que ela tentou, dentro do prazo, regularizar, não é isso? Se é esse o só caso. Só foi liberado depois fora do prazo, né? Fato. Se a retificação do DARF só aconteceu depois, mas ele tentou dentro do prazo, eu sou tendente a aceitar, tá entendendo? Aquela história. Sim. Se ele manifestou-se dentro desse período. Se é o caso, né? Não consegui abrir o processo aqui. Se for essa situação, aí eu volto nesse sentido. Então, vamos Eu posso... Claro, deve. Pode Sim. falar, claro, doutor. Aqui, eu acho que mais ainda justifica isso. Por quê? Porque lá no termo de indeferimento, apontou, o débito apontado era fonte. E ela pagou fonte, certo? Só que como o débito estava, digamos assim, há algum tempo e foi escrito de dívida ativa, esse débito foi transferido para a PFN. Certo? Se você paga a PFN, é outro procedimento, é outro código, é outra coisa. Então, assim, mais ainda, ela pagou, só não foi aproveitado por algo que dependeu dela, porque foi transferido para a PFN. Mas, como foi transferido para a PFN, estava em aberto agora na PFN. Como é que faz para quitar a PFN? Tem que fazer o REDAF, certo? Mas isso daqui, não desconfigura o fato dela ter pago. A questão agora é só de alocação. Como é que... E não é nem por vício no pagamento, é por vício, entre aspas, por uma mudança do débito que aconteceu independentemente do vontade dela, da pessoa. Entende? Eu acho que aqui justifica muito mais, porque não foi quitado o débito por algo que independeu completamente dela, certo? Porque saiu da competência da Receita para a PFN, já que foi escrito em dívida ativa. Segundo o argumento contribuinte, parece que está condizendo aqui. Era isso que eu estava dando uma olhada nos demais documentos do processo, se o argumento dela corresponde, aqui, se os autos correspondem ao argumento dela, né? Da pessoa aqui. Eu só estou vendo, como se diz, confirmar aqui. Deixa eu dar uma olhada no pagamento aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Que a tentativa de regularização dela se deu dentro do prazo até 30 de janeiro. É isso que eu estou tentando localizar. Ou só se deu depois, na verdade? Pois tem que ver esse DARF, se o DARF para esse débito, né? Se ela tentou, porque ela alega que tentou fazer... Quando ela foi tentar, que ela teria feito o pagamento, certo? Só que o pagamento não encontrou o débito porque deu um azar do débito ser mandado para a dívida ativa. Então, ela efetuou o recolhimento, mas o recolhimento por código não encontrou o débito porque o débito virou, né? Isso. Quando ele vai para a inscrição de dívida ativa, ele muda o código, né? E aí ela teve que fazer um redarf para incluir, para que E aí ela só conseguiu fazer o redarfar depois tem aqui a data, depois, né, do prazo, né, de final de janeiro, né? Mas vejo que é uma questão operacional, né? Sim, é verdade. Agora só ficou aqui em aberto aqui se realmente... parece que sim, porque o DARF... que essa tentativa... É só olhar, o DARF está aí, não está? Deixa eu ver aqui. Tem que ver a data em que foi feito o recolhimento do DARF original. Isso. Era isso que eu estou olhando agora. Porque aí, se ficar configurado que ela recolheu até 31 de março, aí realmente tá explicado. Certo. Aqui tem um DARF aqui nas folhas 3, eu estou vendo se é isso mesmo. Sim, deve ser esse mesmo. Eu estou abrindo aqui também, eu estou olhando junto. Você vê se está pago mesmo também, se tem um comprovante de pagamento. Que tá aqui sim. Tem que ter aquele recibo bancário, isso, né? Período.
Tem um comprovante de arrecadação aqui nas folhas. Isso. 17, né? Vamos ver se é isso. Ela pagou... Não, é antigo, 30 de 11 de 2015. É isso? Sim, mas aí no caso o vencimento é antigo mesmo, né? O vencimento é que... Qual foi a data que ela disse que pagou? Essa que é a questão, que não está esclarecida. Ó, tem um DARF aqui, um comprovante de arrecadação, as folhas 17, não é isso? Isso. Estou entendendo, é uma questão anterior. Ela teria pago antes. Isso é bem mais antiga, né? Ou seja, ela pagou bem antes, na verdade. Isso. Só que na época que ela pagou, o débito já tinha sido escrito em dívida ativa, não é isso? E ela disse que tentou fazer o REDAF, mas não saiu a tempo. Mas se ele está... Mas se o débito já está escrito em dívida ativa, só um detalhe. Uma coisa é eu pagar antes e escrever indevidamente. Outra coisa, o débito já está inscrito em dívida ativa, eu pagar com DARF, porque aí é diferente, né? Outro documento de arrecadação e o valor é maior, né? Aí não quita, né? Então, me parece que aconteceu foi isso. Ela deve ter, bom, considerando que os DARFs são esses aqui, que isso foi recolhido bem antes, a gente está falando aqui de 30 de 11 de 2015, a data de recolhimento desses DARFs, né? Apesar de que não é bem antes, né? Porque o ano calendário aqui é 2016, não é isso? Isso. Certo. Então é mais ou menos contemporâneo. 30 do 11, né? 30 do 11. A arrecadação é 30 do 11. Período de apuração, 30 do 11. Mês 244. Deixa eu ver aqui. O que ela alega é que um dia antes do pagamento, a dívida havia sido enviada à PGFN, gerando a diferença a recolher. Essa basicamente que parece que quando escreve em dívida ativa tem, como se diz, umas custas, né, que são adicionadas, né? É 20%, né? No cargo de inscrição. Né? No cargo de inscrição. Sempre aquele outro processo que eu falei que se cancelava ou não. Se eu cancelasse o do processo, para ele era pior, porque na dívida ativa ele ia pagar mais. Ela apresenta vários DARFs aqui, valores altos. Se ela tivesse regularizado... Deixa eu contar. Bom, senhores, e aí? Não, simplesmente estou dando uma olhada. Ok, pois não, aguarda. Vamos aguardar um pouco, está tranquilo. Sem problema. Dá para tirar uma conclusão, não? Sim, claro. Porque tem muita informação, tem um relatório da PGFN aqui. Vamos ver se é a mesma inscrição. O nome da inscrição final. Final 1502. Inscrição, número do processo administrativo. Data da inscrição. Valor da inscrição. Qual o número da inscrição? Parâmetro. Tem um relatório aqui que aponta que ela só tem uma inscrição na dívida ativa. São vários débitos. Inscrição 169847. A inscrição é a mesma. Mas aqui é engraçado que a informação sobre as 44 dá conta de que, segundo os débitos, só foram totalmente liquidados em 15 de fevereiro de 2016, né? Se ele mesmo
Está no Informação Fiscal, folhas 48 e 49. Período de apuração. Data da arrecadação, 30 de 11 de 15. São vários débitos. A inscrição tem vários débitos, né? Deixa eu ver. Certo. Eu tenho que pagar 16. Tem uma informação fiscal aqui, não sei se vocês já leram. Não. Ela diz claramente, que eu acho que na decisão da DJ estou com mais essa informação fiscal. No caso em apreço, verifica que, segundo consulta as folhas 38 a 47, os débitos só foram totalmente liquidados em 15 de fevereiro de 2016. Não há menção em indício de parcelamento concedido, que significa que os débitos não estavam com a sua exigibilidade suspensa. Então, me parece que essa questão, está entendendo? Eu não estou vendo como a gente dá provimento nesse caso, não. Sim, faço. De 38 a 47. Tá, esse documento que eu estou... Não, calma aí. Telas e extratos. Essa informação são documentos de folhas 38 a 40. Já estou neles aqui. Que ele tomou com base nisso, que comprova que só foi pago em 15 de fevereiro, não é isso, né? Bom, começa com simples, é aquele mesmo relatório. Vamos ver. Tá, mas daqui tem informação. É o mesmo número de inscrição, situação. Extinto por pagamento, devolvida à autarquia. Foi extinta por pagamento. Data da inscrição 11 de novembro de 15, valor 3.640, é aquele mesmo. Dívida ativa e RPJ fonte. Tá. Esse é o pagamento de R$ 1.533,81, dia 15 de fevereiro, né? Está na página 45, daqueles estados da PFN, viu, Nilson? Temos vários pagamentos, mas tem um que só foi pago realmente em 15 de fevereiro de 2016. E esse era o débito, escrito em dívida ativa, eu acho que eu não vejo como dar razão ao contribuinte, não, pelo menos. Só se tiver outro dado no processo que eu não esteja vislumbrando. Uhum. Data da original, valor remanescente. Onde é que a gente vê a data? Na página 45, viu, Neil? Se você olhar, tem a relação dos pagamentos que ele fez. O último que ele fez foi no dia 15 de fevereiro. Tem vários pagamentos, tem 2014, tal. O último foi no dia 15 de fevereiro, valor de 1.533. Quer dizer, ele realmente quitou posteriormente, né? Não é uma questão de um pagamento anterior, eu vejo como enquadrar dentro da tese que a gente aceita, né? Então, se for na tese da doutora Gisele, que ela aceita aquela questão, né? Que seria por um outro motivo, né? Perfeito. Informação sobre os pagamentos. Claro que essa de vocês, né? Ele pagou tudo 30 do 11. Mas nesse caso vai ser exceção, né? Que ele não traz o laço. Não tem como, né? Que só seria aceitar dentro daquela sua tese. Não tem... eu acho, tá? Eu estou deixando vocês aí, mas eu entendi. Mas vamos ver aqui o argumento do contribuinte, que ele disse que ele pagou, mas com o código da Receita, não com o código da... Vamos ver se ele traz assim, cópia desse DARF, né? O recurso voluntário. Porque se ele tiver... Porque, assim, isso daqui é a integralização da dívida escrita, assim, a dívida ativa, né? Mas são muitos débitos, inscrição antiga, né? Eu não estou vendo mais como dar razão a ele, não.
Você está entendendo? A não ser que ele tenha errado um dos DARFs, são vários. Mas mesmo assim, aquela questão débito e dívida ativa, tem um acréscimo na dívida ativa, de qualquer forma, ele não tinha pago integralmente, né? Eu estou achando difícil enquadrar naquele caso. Deixa eu ver aqui. Ele traz um comprovante de arrecadação, Neilson, aqui nas folhas 76, tentando te ajudar, né, nessa linha. Emitido em 22/1/2016. Pois é, dentro do prazo, né? Folha 76 e 77, que ele juntou no recurso voluntário. Ah, tá. Lá embaixo, já no final do processo. Certo. Folhas eletrônicas 76 e 77. Vamos ver se bate com esse débito que foi pago em atraso. É isso, que teria que somar aqui e ver se bate com aquele que você está olhando. Certo. Vamos ver aqui. O valor total é 1.214. Não, mas ele traz vários DARFs, né? 2. Só 2. 2 pessoas. 523. Que pode ser exatamente essa. Data de arrecadação 30/11/15. Número do pagamento. Ou isso pode eu mesmo? O argumento dele é o seguinte, uma parte eu já tinha pago, né? Sim. Até pode ser. Receita 35,60. Ele está pagando a receita 35,60. Aqui eu sei, outro. Aqui não tem o código da receita. Não tem. Um pagamento em atraso que é 1.533. Ele pagou uma parte em 14. Pagou. Tá complicado. Não, é como eu estou dizendo, nesse caso, só se ele ficar devidamente demonstrado, a gente está abrindo uma exceção, tá entendendo? Pelo menos na minha visão. Se ficar devidamente demonstrada, a intenção inequívoca, que houve um erro, eu sou tendente a aceitar. Porque a rigor, a regra tem que estar liquidado o débito até 31 de janeiro, de acordo com a legislação, tá entendendo? Então, se não ficar devidamente demonstrado, eu não vejo como acolher. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Doutor Alan, o senhor mantém seu voto para ter de negar? Eu mantenho meu voto, presidente. Seria no sentido de negar provimento, né? Perfeito. Aqui tem uma situação um pouco assim, diferente, porque ele vinha pagando já há algum tempo, né? Então, dados de períodos de meses distintos, né? Assim, e é débito escrita dívida ativa, né? Então, assim, aí, aqui pelo documento que o senador apontou, né, que tem a relação dos pagamentos, ele fez pagamento em outubro de 14, setembro de 14, agosto, vários pagamentos em 14. Em 15, fez um em janeiro, certo? A gente está vendo em janeiro. E depois só foi fazer outro pagamento em fevereiro de 16, certo? Estava em aberto lá, quer dizer, estava em aberto. Faltava um. Tem 2 pagamentos, aí ele tem 2 pagamentos em janeiro de 16. Se esses pagamentos se referem àquele débito, eu até aceitaria. Sim, mas não dá para... Né? Porque ele fez em janeiro de 16, e aí vem aquela questão formal. Só não foi alocado lá por uma questão formal, ele pagou errado. Mas eu teria que ver que esse pagamento dele realmente é para aquilo. Lá o pagamento é 1.533,81.
Aqui são 2 pagamentos, um não, mas 625, 2 de 625. Colegas, vamos, porque aí eu não posso esperar mais, né? No caso aqui, ou a gente converte diligência, o pedido de vistas, eu tenho que votar, né? Doutor Nelson, como é que você volta? Aqui, o que o DAF, que o contribuinte apresenta, que ele pagou em janeiro, eu não posso, não dá para dizer que é pagamento daquele débito, né? Perfeito. Número de referência. Se bem que tem, que o número, está aqui, o número de referência é exatamente o número da inscrição. Número de referência, 9021.516.9847, que é o número da inscrição, né? Que é o número da inscrição. Só para confirmar. Ou seja, em janeiro ele pagou alguma coisa tentando resolver, certo? Deixa eu ver, o número da inscrição, 9021.516.9847. Então, esse DAF aqui, que ele apresentou, que a Gisele, né, salientou, que na verdade já até tinha apresentado, são 2 que ele pagou no dia 22 de janeiro de 16, e o número de referência é o número de inscrição lá na dívida ativa. Quer dizer, tentou pagar. Aconteceu alguma coisa errada aí, certo? E pagou com juros e multa, inclusive. Houve alguma coisa errada aí que não foi alocado lá. Só foi reconhecido depois do prazo. Então, assim, eu acho coerente com a tese, né, com o argumento de defesa dele, senhor presidente, porque se tem 2 pagamentos, né, realizados em 30/11/15, certo? Para aquela inscrição na dívida ativa. E lá no relatório de inscrição na dívida ativa, certo? Não consta esse pagamento de 30/11. Mas consta. Vários pagamentos de 30/11/2015. Vários, inclusive aqueles. 1.300. Não, calma aí. Doutor Nelson, se decida com o seu voto. Porque realmente nós temos muitos processos na lista, né? Ou aqui já temos passado muito tempo nesse processo. Desculpa, senhor presidente. Então, assim, esse pagamento de 30/11/2015 que ele apontou foram de 1.223 e 1.214, certo? Aqui, 1.223 e 1.214. Eles estão relacionados aqui no relatório da PFN, certo? E não é aquele pago em atraso, né, que foi pago em fevereiro. Então, realmente, ele pagou aqueles 2 lá em novembro, mas não foi suficiente para quitar o débito. Certo? Então, quer dizer, não é questão formal, não. Faltava ainda um pagamento que ele só fez em fevereiro. Perfeito. Pronto. Obrigado pela paciência. Acompanha o relator, né? Tranquilo para acompanhar o relator. Claro, né? Sempre bom pesquisar, tá entendendo? Entende do seu lado também. Eu tenho que também. A sessão tem que andar, mas foi bom. Ficou tirada a dúvida, né? Rapidamente, doutora Gisele. Bom, então, presidente, agora você pede rapidamente. Não, só que já tem o seu voto. Aquele seu fundamento sim. A gente já conhece, tá entendendo? Tranquilo. Então, enfim, vamos lá. Então, eu estou aplicando o mesmo fundamento. Para mim, é o termo da ciência, a partir da ciência do termo de interferimento, a gente teria 30 dias. A DRJ deixa claro que foi dia 18/2, né? Então, não há dúvidas que houve, de alguma forma, a regularização. O que a gente estava em xeque aí é porque isso teria algum elemento motivador. Então, aqui eu abro para dar provimento. Perfeito. Obrigado. Doutor Alexandre. Eu vou seguir o voto da conselheira Gisele. Perfeito, obrigado. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com a divergência, presidente. Obrigado, doutor André. Acompanho a divergência, presidente. Obrigado. Eu também acompanho o relator. Ficou acordo os membros do colegiado por voto de qualidade
em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele, Alexandre, Jefferson e André, que votaram no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Ok? Bom, senhores, nós temos agora ainda, eu queria, no tempo que nós temos para adiantar, eu queria apresentar 4 processos meus ainda da sessão de hoje à tarde, né, que eu acho que da pendência de hoje de manhã. Eu queria voltar para vocês, eu acho que não vai demorar muito, tá certo? E para o item 94 da pauta. Ok? Pegue, por favor, é o processo 10.120.730.775.2012.42. É Porto Rico, Indústria e Comércio de Embalagens Limitada. Senhor presidente, só uma dúvida. Ainda ficou um processo do Alain, vai ficar para amanhã? É porque tem sustentação oral. Ah, tá certo, tá, desculpa. É o que ele tem 2 deles de sustentação oral, tá certo? Então, eu estava querendo ir agora com o senhor, que são 4 processos. Tem processo independente do Jefferson, mas eu deixaria para ser amanhã de manhã, Jefferson. Fica mais tranquilo, porque tem aquele processo que foi tirar de pauta. Processos, mas um deles é separado, é um caso, e outros são os 3 são a mesma coisa. Então acho que dá para fazer amanhã, acho melhor. Porque fica mais, porque é um aqueles que saiu de pauta, porque está com a cabeça mais tranquila, né? Eu presumo que esses não vão ser tão complicados. Se complicar muito, a gente para a sessão. Amanhã tem muito processo, e só meu deve ter quase 20. Pois é, então vamos agora para o item 94 da pauta, por favor, tá certo? É o processo 10.120.730.775.2012.42. Porto Rico, Indústria e Comércio de Embalagens Limitada, EPP. Eu sou o relator e eu creio que eu já coloquei aí para os senhores, tá certo? Deixa eu explicar rapidamente. Perdão, presidente, qual item? É o 94, doutora Gisele. Presidente, hoje a gente vai até às 9, mais ou menos? Não. Eu acho que a gente vai até às 7, tá entendendo? Eu acho que se eu apresentar esses meus 4, estão concluídos todos os meus processos, estão concluídos todos os processos do Alain, ficam pendentes do Jefferson, esses 2, tá entendendo? Eu creio que vai dar, porque a pauta de amanhã à tarde só tem 2 processos. Tá entendendo? Não. Tem bastante meu, presidente, de simples. Deve ter então, 7. A gente pode continuar mais, né? Então, vamos trabalhar, depois a gente vê que horas a gente para, tá certo? Para a gente fazer uma avaliação. Esse processo 94, gente, é o seguinte: a exclusão do contribuinte do Simples Nacional por existência de débitos. O contribuinte alega que os débitos deveriam ter sido incluídos no reparcelamento da Lei 11.941, que houve erro da Receita Federal em não incluí-los. Assim, ocorreu um envio indevido à dívida ativa de débitos que justificaram a exclusão. Então, teoricamente, seria uma questão bem simples. Não há comprovação nos autos do pagamento dos referidos débitos. Foi solicitada diligência para a DRJ. Aí é que pegou, tá entendendo? O resultado dessa diligência e a conclusão, para mim, não foram bem claros. Por isso que nesse processo eu estou retornando para a diligência, tá ok? No julgamento de primeira instância, considerou-se que não haviam sido apresentadas novas provas e considerou a matéria preclusa. No recurso voluntário, o contribuinte repete basicamente os mesmos argumentos. Então, seria uma questão bem simples. Olha, eu pedi para parcelar, não incluíram por erro no parcelamento e por isso ele foi para a dívida ativa, tá certo? A DJ, quando analisou inicialmente, pediu para a diligência para ser esclarecido. O relatório de diligência não foi, aliás, não tem nem relatório de diligência, só foi feita a intimação e depois a DJ considerou a matéria preclusa. Então, isso me pareceu que não está suficientemente claro para solucionar o litígio. Com a licença dos senhores, eu vou para o meu voto. Então, eu digo, tanto o presente processo de recurso voluntário em face do ato declaratório executivo da DRF Goiânia, que excluiu a partir de 1º de janeiro de 2013 o contribuinte do Simples Nacional. A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos para com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa. Aí está aqui os débitos, tá certo? Tem débitos do Simples Nacional e tem débitos não previdenciários da PGFN. Após o prazo de regularização, permaneceram pendentes os débitos não previdenciários em cobrança da PGFN, que é esse último aqui de 419 mil.
O contribuinte, desde a sua petição inicial, reforça a tese de que parcelou todos os débitos que motivaram o ato de exclusão, conforme dos documentos das folhas 23, 40, 45 e 59, tendo havido erro da Receita Federal. Nesse contexto, o Busilis envolve a análise da procedência da alegação da defesa, no sentido de que a inscrição em dívida ativa teria sido supostamente indevida, pelo fato de ter sido solicitado o reparcelamento dos débitos que justificaram a exclusão. A autoridade que primeiro analisou o processo considerou que os elementos de prova não seriam suficientes para o desenho da questão e, por tal motivo, determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos. Então, copiei 2 itens que estão lá no pedido de diligência. Informar se os débitos que trata o ADE foram efetivamente regularizados no prazo permitido pela legislação. Intimar o contribuinte deste despacho do resultado da diligência, abrindo o prazo para se manifestar a respeito. Então, me parece claro que a DRJ perguntou, olha, DRF, me informe se eles foram regularizados, como ele está dizendo. E depois você intima o contribuinte do resultado. Em cumprimento ao solicitado, o contribuinte foi intimado, tem intimação tal, a se manifestar a respeito dos débitos constantes da relação de débitos gerados pelo ADE. A resposta foi anexada à presente e que o contribuinte requer basicamente o que já havia solicitado na petição inicial. Então, eu acho que não resolveram nada. Ele foi intimado, ele apresentou uma resposta igual que ele já estava falando para a DRJ na manifestação de conformidade. A autoridade julgadora de primeira instância considerou improcedente a manifestação de inconformidade, tendo por fundamento, basicamente, o fato de o contribuinte não ter juntado a peça de defesa às provas documentais que deveria possuir. Em seu recurso voluntário, a recorrente reforça o argumento de que a exclusão do Simples Nacional deveu-se ao fato de o sistema da Receita Federal não ter incluído no pedido de adesão do parcelamento da Lei 11.941 os débitos referentes ao ano de 2005, 2006 e parte de 2007, que posteriormente foram inscritos em dívida ativa. Com a devida vênia, não concordo com os fundamentos da DRJ Brasília, especialmente no que concerne a suposta preclusão na apresentação de provas. Isso porque a DRF Goiânia, quando a realização de diligência, limitou-se a expedir intimação, sem se preocupar em emitir parecer sobre o que foi solicitado na diligência. Quer dizer, na diligência, a DRJ, quando nós inicialmente, olha, realmente foram quitados esses débitos, que disse que foi inscrito em dívida ativa. O que a DRF fez? Intimou o contribuinte para comprovar. O que o contribuinte fez? Apresentou as mesmas coisas, ele trouxe os mesmos documentos e disse que tinha sido feito a inscrição indevida. Assim, analisando os documentos, além disso, analisando os documentos anexados aos autos, após o pedido de diligência, verifica-se que nenhum deles é suficiente para poder dizer a questão. Aí o que tem no processo para ser depois? Solicitação de opção do Simples Nacional, termo de deferimento da opção, consulta optantes, consulta débitos após o prazo de regularização, a inscrição tal, isso a gente já sabia. Demonstrativo de parcelamento, extrato DAS, extrato do Simples Nacional, cópia de pedido de diligência. Não restam dúvidas que a diligência não foi cumprida contendo, permanecendo a dúvida sobre a questão aventada pelo contribuinte, já na sua petição inicial. A atividade probatória compreende a contextualização de elementos relevantes relacionados a lides, e não a mera anexação de um conjunto de documentos aos autos. Aí eu cito aqui uma transcrição do Gilson, até que eu já falei para vocês, né, que o processo não é um mero repositório de documentos, né? Junta-se um monte de documentos e a gente aqui se vire para encontrar. Tem que estar devidamente contextualizados. Embora conste nos autos documentos indicando que o contribuinte teria pedido desistência de parcelamentos anteriores e o novo parcelamento, com base na Lei 11.941, não se consegue identificar o que efetivamente ocorreu com os débitos de 2005 e 2006, que foram posteriormente inscritos em dívida ativa. Essa dúvida, aliás, foi o que motivou o primeiro pedido de diligência. Merece ser destacado o seguinte documento, ó. Tem esse documento da folha 32, declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da 11.941. Levar claro o total. Por outro lado, os débitos em dívida ativa foram inscritos em maio de 2012, data posterior ao referido parcelamento, o que não permite concluir se houve uma revogação do parcelamento ou se efetivamente se trata de um erro na inclusão dos débitos parcelados, tá certo? É débitos de simples, né? Dívida ativa de débitos de simples. Com efeito, para o desígnio da questão, torna-se imperiosa a conversão do julgamento em nova diligência
para que a autoridade local se pronuncie com relação à alegação da defesa que os débitos inscritos em dívida ativa, de que trata o ADE, não foram incluídos no parcelamento solicitado pelo contribuinte em 2009 por erro da Receita Federal, o que supostamente provocou um encaminhamento devido à PFN. Pede-se especial atenção aos documentos anexados pelo interessado às folhas 24 a 40, que tratam do cancelamento de parcelamentos anteriores e a formulação de novo parcelamento, com base na Lei 11.941. Aparentemente, o que tem no processo, ele tinha um parcelamento anterior, foi revogado e pediu para incluir todos os débitos na 11.941. Facultam-se às partes o direito de anexar novas provas relacionadas ao litígio, deverá ser elaborado o relatório conclusivo, devendo o contribuinte ser devidamente certificado com a abertura do prazo para manifestação. É como voto. Presidente, sabe o que aconteceu aí? Esse processo chega na unidade e aí na hora de verificar o parcelamento, às vezes você entra na tela do sistema e ali é uma confusão, não está consolidado. Aí o que a delegacia fez? Ela pediu o contribuinte, foi pelo caminho mais, aparentemente, mais simples. Aí ele trouxe um monte de... Exatamente. No processo passado, na sentada passada, tive um processo que é o seguinte, exatamente para verificar isso. Foi para a unidade, eu retorno mais ou menos, devolveu para a DRJ, que a DRJ fez, não entendeu, devolveu, tiveram que mandar lá para o setor que era responsável pelo parcelamento, dada a dificuldade de identificar detalhadamente. É o caso. Entendeu? É o caso. Não, e ela já considerou precusa, ela não se preocupou mais, ela mesmo que pediu isso, tá entendendo? E depois saiu pela tangente, tá entendendo? Eu acho que até por uma questão de disciplina, eu não voto para votar esse processo, tá entendendo? É a Receita que tem que se pronunciar. Não, teria, foi claro, foi pedido exatamente pela DJ na diligência isso. Exatamente. Votar. Podemos votar? Doutor Neudson. Tá, eu entendo, assim, é perfeito, porque o item A do despacho de diligência, né, não foi resolução, foi despacho, pediu para informar se os débitos de que trata o ADE e tal foram efetivamente regularizado no próximo tipo de legislação. E essa informação não foi dada. Exatamente. Uma coisa simples, né? Simples assim, não foi dada. Eu volto para ver se dessa vez eles se digam a dar essa informação, eu acompanho. Perfeito, doutora Gisele. Acompanhe, presidente, bem claro. Também, doutor Alain. Acompanhe, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanha, presidente. Doutor Jefferson. Acompanha o relator, presidente. Doutor André. O relator, presidente. Então ficou da seguinte forma: resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência. Tá certo? O próximo item é o item 95. O processo é 10.835, 722, 362, 2016, 61. WF Circuitos Impressos Limitada, EQP. Eu também sou o relator do processo, eu pediria que os senhores abrissem aí, que ele está na pasta. Deixa eu me lembrar o que foi que aconteceu. É o 95, né? É o 95. Bom, aqui também é exclusão do Simples Nacional, também a existência de débitos. O recorrente ele não questiona a existência dos débitos apontados no ato declaratório. No entanto, ele alega que é detentora de direitos creditórios no importe de 480 mil, perante a União Federal, valor este bem superior ao débito que justificou a exclusão do Simples Nacional. Ele apresentou cópia de uma petição dirigida ao juiz federal da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para requerer que se digne a receber o presente pedido de habilitação de crédito nesse feito da cessão de direitos creditórios. Então, ele diz que teve essa cessão de direitos creditórios, como ele é detentor de crédito com a Fazenda Nacional, ele diz que ele não tem débito nenhum. Ele requer a aplicação do parágrafo 9 do artigo 100 da Constituição Federal, né? Que é aquela questão da expedição de precatórios. Só que ele não apresentou decomp em momento algum. Então, basicamente, a questão é essa. Ele tem débito, ele não questiona os débitos. Não, mas eu tenho um crédito para a Fazenda. Essa ação judicial foi cedida crédito no meu nome, então eu não tenho nada, eu não estou devendo nada. Eu acho que eu posso passar para o voto, né? Eu vou enfrentar exatamente essa questão.
O litígio... Também acompanha. Vou bem rápido. O litígio decorre da exclusão do simples nacional e decorre desses critérios. A recorrente não questiona a existência dos débitos, está entendendo? No entanto, alega que é detentora de crédito de 480 mil. Assim, informa que está oferecendo como calção ou compensação parte do seu direito creditório. Compulsando-se os autos, verifica-se que o documento a que se refere o contribuinte uma petição dirigida ao juiz federal da Sexta Vara, lá do Distrito Federal, para requerer a Vossa Excelência que se digne a receber o presente pedido de habilitação de crédito nesse efeito da seção de direitos creditórios em favor da recorrente. E se entender esse do juízo, que seja o presente autuado em apartado com os consequentes anos processuais. Anexou também a folha 23 e 24 uma cópia de escritura pública de cessão e transferência de direito de crédito, lavado pelo terceiro cartório de notas, etc. e tal, na qual a Nafal e Silva Advogado cedeu parte de seu crédito de indexação correspondente à história de 480 mil. Aí eu reproduzo parcialmente, né? Essa Nafal faz uma sessão de transferência de direitos creditórios para a WF Circuitos. Mas não vislumbro fundamentos para colher o peito da defendente, né? Aí, gente, aqui muita coisa você já conhece, né? Primeiro eu alego que a compensação do direito tributário, ela depende que ele cumpra todos aqueles requisitos. É diferente do direito civil, eu não vou ler mais isso, tá certo? Cito o artigo 170 do CTN, tá entendendo? Cito o artigo 174. Segundo, que seja permitida a comissão, no caso de crédito decorrente em processo judicial, é necessário que a ação tenha transitado em julgado, cito o segundo também. Ele também não comprova que a ação transitou em julgado. E terceiro, era que mesmo que tivesse um direito creditório em condições de ser compensado, teria que ter sido necessário que a recorrente observe o prazo de 30 dias após a ciência do ato declaratório de exclusão para regularizar a situação, que ele também não faz. Aí ele cita o artigo 100, parágrafo 9 da condição, que é de precatório, que não vem a ser o caso, né? Então, com base nisso, eu nego o provimento. Podemos votar, né, gente? Doutor Nelson. Acompanho. Obrigado. Doutora Gisele. Acompanho. Meu negócio desentala. Doutora Gisele, doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alain, doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. Doutor André. Doutor André, o senhor está nos ouvindo? Acompanha, né? Acompanho, presidente. Obrigado. Então, ficou a acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse ficou bem fácil, né? O 96, agora, o item 96 da pauta é o processo 13.643.720.484/2016-69. É Lipsart, Indústria e Comércio de Estofados Limitada, EPP. Eu também sou o relator e pediria que os senhores pegassem agora o item 96. Eu vou aqui tentar abrir o processo agora, só um minuto. Está na pasta? Está na pasta, não está não? 96? Tá não? Não. Então, só um minuto, eu vou incluir isso. Me aguardem só um minuto aí que eu vou incluir. Acontece com todos nós, presidente. O 96 eu não coloquei. Ficou faltando esse daí, pulou. Eu achei até que fosse outro relator. É engraçado. Só um minuto aqui, deixa eu agora ver aqui o que foi que aconteceu. Que não pode ter atuado, hein? Eu fico contando meus votos com os votos da pauta, se eu não perdi nenhum no meio do caminho, eu ando nesse nível. Eu vou salvar, eu tenho aqui, eu devia ter colocado, né? Só um minuto. Eu já perdi um. Eu fico com medo nessa hora. Eu coloquei em cima da outra. Pois é, eu morro de medo. Salvei como em cima. Isso é quando você está fazendo o voto, aí você pega um modelo e começa. E de repente, só que esse modelo era o anterior, você não sabe. Nesse mês agora. Mesma, não fazer isso nunca mais, de uma vez. A primeira coisa que eu faço, eu pego e salvo agora. A primeira coisa é salvar como. Salvar como? Dá o nome e tal. Pronto. Senhor, eu folgo em dizer que felizmente eu não perdi. Estou salvando agora. Já vocês. Bom para mim, né? Estou agorando aqui, né, presidente? Mas não aconteceu, né?
Gente, essa questão aqui é até bom, porque o processo é bem simples. Eu coloquei até em amarelo um resumozinho, a exclusão do Simples Nacional, existência de débitos, o contribuinte comprova a regularização, tá certo? Quando os senhores abrirem aí, me avisem que eu passo para o voto. Os senhores me deem um toque aí que eu vou já passar para o voto. Eu estou dando, inclusive, provimento. Me parece que é uma questão bem simples, tá ok? Ok, presidente, copiado. Ok. Os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional foram os seguintes. Aí eu copiei aí, tá certo? Tem débitos do Simples Nacional e tem débitos previdenciários de referência de GFIP e GPS. O acordo recorrido, diante dos documentos apresentados pelo contribuinte, registrou que houve regularização em tempo hábil dos débitos do Simples Nacional, por meio de parcelamento, e do débito previdenciário da competência de março de 2016, por meio de pagamento. Entretanto, consignou que, em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal, verifica-se que o débito de competência de fevereiro de 2016 continua devedor, de forma que não foi regularizado no prazo legal, assim de se manter os efeitos legais do ato declaratório. A recorrente esclarece que, talvez o motivo do equívoco da terceira turma da DRJ Florianópolis foi que o valor original declarado na GFIP de R$ 10.356 e o valor do INSS efetivamente pago, R$ 10.541. Essa diferença de R$ 184,42 é a contribuição previdenciária devida no aviso prévio indenizado do funcionário João Paulo Teodorico. Alteração em respeito do descosto, ele cita essa lei aqui, artigo 6º, da IN 925, que orienta a GPS gerada pela GFIP. Deve ser desprezada e outra preenchida manualmente, com os valores reais devidos, incluindo o INSS referente ao aviso prévio. Ele diz que a questão era essa, que ele houve um erro, e se não me falha a memória, ele comprova exatamente que ele pagou o correto, tá certo? Compulsão dos autos verifica que os documentos apresentados pela recorrente atestam que houve o pagamento de débito previdenciário, competência de fevereiro de 2016 em 21 de setembro de 2016, antes mesmo da ciência do ADN, conforme se vê nos extratos fotocopiados, tá vendo? Ó? Então, ele está aqui um valor recolhido de 10.356, 10.541, olha, o valor a recolher é 10.356, o valor líquido 10.541. Aí ele diz aqui embaixo, consulta recolhimentos no código, 10.541, teve um acréscimo legal de 2.810, total de 3.541, tá certo? Então, embaixo tem a consolidação, tá ok? Então, eu estou aceitando, viu, gente? Eu estou achando que está correto, me parece bem claro. Então, eu coloquei diante das provas apresentadas pela defesa, desconcluir pela improcedência do ato declaratório em litígio. Então, voto em dar provimento ao recurso voluntário. Então, a questão foi só essa que ele falou, da segregação que ele tinha formado de acordo com a lei, mas os dados comprovam o efetivo pagamento, tá certo? Olha, veja bem que o débito previdenciário devido era 10.356, tá certo? Ó, que está lá no extrato que era o débito que justificou a exclusão. E esse 10.356, ele comprova que o valor líquido foi 10.541, porque somou aquele do aviso prévio, e ele pagou 13.351, porque ele colocou a atualização de juros e multa, tá entendendo? E pagou antes até da emissão do ato declaratório executivo. Está claro, né? Doutor Nelson. Acompanha, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanha, presidente. Doutor Efigênio. Acompanha, presidente. Doutor Jefferson. Acompanha, presidente. E doutor André. Também acompanho, presidente. Então, ficou a acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Tem os três processos seguintes meus, são aquele 97, 98, 99, que é aquele caso que nós já julgamos, que tem um que é idêntico àquele do Alain, que discutimos com o Alexandre, tem um. Então, só falta eu apresentar, gente, é o item 100. Então, para concluir minha participação, é o item 100, é um processo 13.056.720.287.2016.60. O contribuinte é o Teobaldo Schaffer Júnior, ME. Pediria, eu acho que eu coloquei o 100 aí, não coloquei?
Deixa eu abrir aqui o meu processo. Colocou. Felizmente. Colocou, presidente. Felizmente. Dessa vez não tem suspense. Por que ele não colocou, né? Então, vamos ver lá. Teobaldo Schaffer. O que é o problema desse processo aqui? Aqui é o seguinte. A exclusão do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2017, em virtude de a pessoa jurídica interessada possuir débitos. Também é a mesma coisa, né? O que o contribuinte alegou? Que buscou regularização dos débitos referente à inscrição da dívida ativa por meio de parcelamento, cujo pedido foi protocolado no dia 26 de outubro de 2016. O prazo de 30 dias venceria em 7 de novembro de 2016. O indeferimento do pedido de parcelamento foi motivado por um aspecto formal, referente ao meio de recepção do pedido. De acordo com a informação encontrada no histórico do requerimento da PGFN, o pedido deveria ter sido formulado por intermédio do SISPAR, que é o Sistema Integrado de Parcelamento. O contribuinte alega que, no período que dispunha para a regularização de sua situação fiscal, o SISPAR não se encontrava disponível. E para comprovar sua alegação, junto aos autos informativos então encontrado na página da PGFN na internet. E em março de 2017, ele parcelou os débitos. Gente, esse é aquele caso que eu acho que ele comprova que houve um erro, que ele tentou regularizar no período, ele disse, olha, você tem que parcelar de outra forma. E ele depois só conseguiu realizar de outra forma. É o que eu vou mostrar no voto, tá entendendo? Se vocês pedirem licença, é esse aspecto formal. Ele diz, eu tentei regularizar no prazo, mas houve um problema no sistema da PFN. Ele junta extratos que me convenceram, e eu agora vou tentar convencer os senhores, tá bom? Então vamos para o voto. Discute-se no presente processo a exclusão do Simples Nacional, no caso em que parte da dívida tributária, que deu caso à exclusão, permaneceu em aberto após o esgotamento do prazo concedido para a sua regularização. Como foi certificado do ato de exclusão em 6 de outubro de 2016, o contribuinte teria até 7 de novembro de 2016 para regularizar os débitos e permanecer no regime simplificado. No caso de todos os débitos enumerados no ato de exclusão, apenas os referentes à inscrição em dívida ativa no número tal permaneceram em aberto. Os demais foram pagos ou parcelados dentro do prazo concedido pelo ato de exclusão. No entanto, no processo, a prova de que o contribuinte tempestivamente buscou a regularização também dos débitos referentes à inscrição na dívida ativa, que é esse final aqui, 76 e 85, por meio de parcelamento, cujo pedido foi protocolado em 26 de outubro de 2016, conforme evidenciado no recibo de folhas 16. Ó. Então, está aqui, eu copiei, está aqui, 26 de outubro de 2016, serviço, reparcelamento do Simples Nacional. A inscrição é exatamente aquela, ao final 76 e 85. Ocorre que o pedido de parcelamento em tela foi indeferido pela PGFN sob a seguinte fundamentação. Aí está aqui a tela, ó. Podem olhar, serviço de reparcelamento, tá ok? Aí tem prejudicado. Os parcelamentos e reparcelamentos simplificados de todos os tributos registrados pela PGFN, com valor igual ou superior a 1 milhão, serão concedidos online, acesso pelo ECAC, no SISPAR, ok? Então, ele provou que ele tentou naquela data, em 26 de outubro, e a PGFN deferiu porque ele teria que ser através do ECAC. Conforme se nota, o indeferimento do pedido de parcelamento foi motivado por um aspecto formal, referente ao meio de recepção do pedido. De acordo com a informação encontrada no histórico do requerimento da PGFN, o pedido deveria ter sido formalizado por intermédio do SISPAR, Sistema Integrado de Parcelamento. Quanto ao motivo acima apresentado, em seu recurso, o contribuinte alega que no período que dispunha para a regularização de sua situação fiscal, o SISPAR não se encontrava disponível. E para comprovar sua alegação, junto ao auto informativo, então encontrado na página da PGFN na internet, da qual se extrai o seguinte excerto. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, o parcelamento de débito Simples Nacional escrito em dívida ativa. Importante, o parcelamento de Simples Nacional concedidos após 1º de dezembro de 2016
controlados pelo CISPAR para débito e parcelamento de débitos inscrito na dívida após dezembro de 2006, o pagamento das parcelas se dará através da emissão de DAES exclusivamente pelo ECAC. Parcelamento de Simples Nacional concedidos até 30 de novembro de 2016, controlados pelo CIDA para débito e parcelamento de débitos de Simples Nacional inscrito em dívida ativa, anteriormente a dezembro de 2016, o pagamento das parcelas mensais se dará através da emissão das ECS no portal do Simples Nacional, se houver parcelas em atraso, etc. e tal. No excerto acima reproduzido, segundo a própria PGFN, antes de 1º de dezembro de 2016, que é o caso do pedido formulado pelo contribuinte, os pedidos de parcelamento dos débitos do Simples Nacional inscrito em dívida ativa eram controlados pelo CIDA e não pelo CISPAR, contrariando a motivação apresentada para o indeferimento do pedido de parcelamento. Vocês notem que lá em cima, o indeferimento era que era para ser no CISPAR. E aqui está explicando que o CISPAR era para esses débitos, não seria no CISPAR. Além disso, conforme o Estado denominado Informações Gerais de Inscrição, juntado pelo contribuinte às folhas 56 e 59, novo pedido de parcelamento foi formulado em 10 de março de 2017 e deferido em 15 de março de 2017. Fato esse que foi, inclusive, confirmado pela DRJ, mas considerado irrelevante pelo órgão julgador de primeira instância, pois entendeu que a exclusão do Simples Nacional já havia sido consumada desde o esgotamento do prazo concedido pelo ADR. Por outro lado, para além de um motivo apresentado para interferimento do primeiro pedido de parcelamento se mostrar insubsistente, é inegável que o novo pedido de parcelamento, formulado e deferido antes mesmo da ciência da decisão de primeira instância, denota a intenção inequívoca da contribuinte da regularização de situação fiscal para fins de garantir a permanência no regime simplificado. Não restam dúvidas de que, em uma situação dessa natureza, a manutenção do ato de exclusão do Simples Nacional revela-se completamente contrário ao objetivo da legislação. Gente, é daqui para frente, é aquele texto que eu já estou usando como padrão, tá certo? Aí eu cito o CTN, cita aquele voto da DLI, tá entendendo? Que mais na frente, e eu concluo dessa forma, destarte, considerando que no presente caso os fatos ocorridamente efetivamente demonstram o interesse do contribuinte regularizar tempestivamente sua situação para permanência no Simples Nacional, remanescendo inclusive fundada dúvida quanto ao aspecto formal utilizado como motivo para indeferimento do primeiro pedido de parcelamento, quer dizer, até agora não dá para saber exatamente porque a PGFN não aceitou da forma que ele pediu, tá certo? Porque aquela informação está contraditória do sistema CISPAR. E tendo havido a pronta correção, antes mesmo da ciência da decisão de primeira instância, então que deve ser definido o seu pedido de permanência no Simples Nacional para o ano calendário de 2017. Por isso que eu volto por dar provimento ao recurso voluntário. É dentro daquela tese que nós já discutimos. Ele mostrou, ele tentou, houve um erro no sistema. E esse caso ficou melhor, porque ele traz os extratos, está entendendo? Então, não é... Ele não disse que houve um erro no sistema assim, genérico, né? Então, esse é o meu voto, senhores. Posso passar para a votação? Acho que sim, né? Doutor Neuso. Acompanha, senhor. Doutora Gisele. Acompanha, presidente. Doutor Alain. Acompanha, presidente. Doutor Alexandre. Acompanha, presidente. Doutor Efigênio. Acompanha, presidente. Doutor Jefferson. Acompanha, presidente. Doutor André. Também acompanha, presidente. Então, ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e dá provimento ao recurso voluntário. Colegas, é o seguinte, já são 7 horas da noite, se vocês quiserem ficar, eu estou para isso ficar alguns processos que vocês acham que eu não tenho muita polêmica, pelo horário, nós já estamos cansados, né? Eu acho que vão ser bem tranquilos, presidente, seja porque eu estou colocando as telas, porque também está bem didático, assim. Acho que não gerariam maiores celeumas, mas... Querem continuar aí? Vamos até 7h30, então? Se vocês toparem, eu acho que daria para matar alguns aí. Doutor Neuso, topa? O meu questionamento, a minha preocupação é porque amanhã, às 21 horas, eu tenho compromisso. Não.
Não vai ser por causa de exceção, viu? Não, falta um pouco, fique tranquilo, fique tranquilo. Eu fico até meia-noite hoje, se for preciso. Não precisa não. Vamos até 7h30, eu vou passar para a doutora Gisele agora, tá entendendo? Ela pode fazer e eu acho que está tranquilo, viu, gente? Eu acho que está tranquilo. Eu vou separar alguns aqui. Para vocês terem uma ideia, nós estamos faltando... Aqui tem muito processo ainda. Olha, nós estamos faltando... Eu acho, tem bastante, por isso que tem muito processo. Então vamos, doutora Gisele, então, vamos com a senhora. Calma, só um minutinho. Só vou pôr na pasta, calma. É que eu não sabia se vocês iam querer ou não. Aí eu não pus, né? Porque eles são, teoricamente, de amanhã. A partir do 123 deve ser, não? Presidente, enquanto a Gisele procura aí, só lembrando... Se depois você já obteve aquela resposta, porque a gente, da presidente da sessão, não. Porque nós temos que enviar até segunda-feira, né, Nilson? Efigênio, tem uma reunião marcada, sexta-feira, às 11 horas da manhã, com os presidentes. Aí eu vou reforçar esse pedido, tá entendendo? Porque nós temos que enviar na segunda-feira, né? Sim, eu vou reforçar até segunda-feira. O que a Andrea tinha respondido é que ela ia falar com a Elaine, e a Elaine estava de férias. Eu não tive mais com esses dias, eu não tive contato. Realmente. Não, tudo bem. Tá certo? Mas eu vou reforçar na sexta-feira, tá entendendo? Ok, muito obrigado. Pois não. Então tá lá, gente. A gente pode começar. Eu vou sugerir esses que eu sei que são mais fáceis, tá, presidente? A partir do 6h23, doutora Gisele? Eu vou pular alguns, tá? Então a senhora vai dizendo aí. É o 124, presidente. 124. Então, deixa eu aqui anunciar o processo. Vamos agora julgar o processo do item 124, é o processo 13.054, 720, 970, 2015-36. O recorrente é Baia Climatizações Limitada Microempresa. A relatora é a doutora Gisele, e a quem eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. Agora eu vi que eu fiz uma besteirinha aqui. Só um minutinho. Aqui, exclusão do Simples, tá? Com efeito a partir de 1 de 2016. Esse ato foi expedido em 1 de 9 de 2015, então esses débitos estariam com exigibilidade não suspensa, eu até coloquei aqui. Inconformada, a contribuinte apresenta manifestação, alegando em síntese que não conseguiu cumprir parcelamento anterior por motivos financeiros, e quando houve o segundo parcelamento, o mesmo foi cancelado e não pôde realizar mais novo, pois já havia usado o que tinha direito, e assim se compromete a cumprir o pagamento, enfim. A DRJ julgou improcedente a manifestação, né, justamente porque a atividade é vinculada, ela não tinha regularizado, cientificada, ela reitera os mesmos argumentos trazidos em sede de manifestação de conformidade. Então, o recurso é tempestivo e, né, eu tomo conhecimento e passo a apreciar. Então, conforme relatado, a controvérsia recorre de exclusão e tudo mais. A contribuinte, em seus instrumentos de defesa, sustenta que não conseguiu, enfim, na história dos parcelamentos. Tais linhas argumentativas tal linha argumentativa já foi devidamente enfrentada pela DRJ e não foram trazidos mais esclarecimentos ou provas adicionais hábeis a justificar a manutenção da hora recorrente ao regime do Simples Nacional. Aí eu trago justamente a legislação, né, o artigo 17, 29, 30, e a produção de efeitos, artigo 31 e tudo mais, toda essa questão. No caso em tela, e tem 11, tá? Eu já estou do volta. No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências impeditivas a fim de garantir a sua permanência no Simples encerrou em 20 de 10 de 2015, folhas 19 da ciência, por R em 18 de 9 de 2015, se considerada ciência via postal, ou até 11 de 12 de 2015, aí eu até pus folhas 20 da ciência por edital, ou seja, 30 dias após a data da ciência do ADE. Ocorre que os débitos que deram causa à exclusão, embora regularizados por meio do parcelamento de folhas tais e tais, com data do pedido de 11 de 2 de 16, não foram dentro da data limite. Então, aqui nessa tela, vocês conseguem ver direitinho que ela foi, aderiu, desaderiu, encerrou a pedido dela mesmo de 2015, e depois veio 2016, e aí tem aqui até as telas mostrando as consultas dos pedidos, primeiro de 2015 aqui, e depois o de 2016, justamente esses que estão ensejando a exclusão diante da não regularização.
Então, diante desse contexto, uma vez que o parcelamento de 34 de 2015 foi encerrado, o pedido da contribuinte só retomado em 11 de 2 de 2016, cabível a manutenção do ABE. Então, eu voto no sentido de negar provimento. Presidente, é como voto. Obrigado, doutora Gisele. Colegas, está bem claro. Alguém quer comentar alguma coisa? Doutor Deus, o senhor vota como? Acompanha, senhor presidente. Doutor Alain? Acompanha, Doutor presidente. Alexandre? Acompanho, presidente. Doutor Efigênio? Acompanho. Doutor Jefferson? Acompanha a relatora, presidente. Doutor André? Está muito claro, acompanho, presidente. Eu também acompanho por da seguinte forma: a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Gisele, o próximo 125? Está mudo, doutora Gisele. Está mudo. 126. O 126, né? Então, deixa eu anunciar ele aqui, por favor. É o item 126, da pauta do processo, é o 11.516.720.417/2016, 74. O recorrente é Tex Liquid de Cargo Transportes Limitada. A relatora, a doutora Gisele, a quem eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. Aqui é em deferimento de pedido de opção pelo regime, tá? Apresentado referente ao ano de 2016. Conforme expresso no termo de indeferimento, ela incorreu nas duas situações impeditivas, tanto a atividade econômica vedada, como se ela fosse holding de instituição financeira, e outra sociedade de participação, exceto holdings. Cientificada, a interessada apresentou manifestação de conformidade, na qual requer em síntese a reconsideração do indeferimento, alegando não exercer as atividades referidas no termo de indeferimento. E ponto. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, né, justamente pela não regularização, nem demonstração que, afinal, ela não estava enquadrada nessas situações, um argumento meramente retórico. Na manifestação, no recurso voluntário, ela interpõe, mas reitera os argumentos trazidos em sede de manifestação. Tá, partindo para o voto, o recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos, razão pela qual tomo conhecimento e passo a apreciar. Atividades vedadas, conforme relatado à época da postulação do ingresso no Simples Nacional, encontrava-se registrado nos assentamentos cadastrais da recorrente que exercia atividade referida no termo de indeferimento. Tais atividades, conforme legislação, eram vedadas de forma clara, tá? Nessa esteira, aqui eu faço a referência, né, à própria tela da resolução, vale a referência ao artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 7º, e o artigo 8º, parágrafo 1º da resolução. Então, está aqui, não pode beneficiar, que participe do capital de outra empresa, e aqui vem essas questões do CNAE e tudo mais que a gente já sabe. Conforme o contrato social e pesquisas juntadas às folhas 6 e 10 do processo, verifica-se que a situação impeditiva não foi regularizada de forma a surtir efeitos para o ano calendário em que se pretendia entrar no sistema. Como vemos abaixo, tais atividades continuaram constando dos assentamentos até 7/8/2017, que foi a última consulta. Então, vocês estão vendo que é um vasto tempo. Depois não tem outras consultas no processo, tá, gente? Essa é a última, mas também já é suficiente para mim para saber que não houve a regularização. Logo, é inequívoco que, hora recorrente, sequer cuidou de excluir tais atividades dos seus registros para fins de buscar o deferimento do seu pedido de opção. Nota-se que, quanto ao prazo para regularização, mais de 30 dias contados da data da ciência eletrônica, que é a minha tese, né, vocês viram, decorreram sem que a contribuinte adotasse as providências hábeis, e mais ainda, se acolhermos o dia adquém, o último dia útil de janeiro, de acordo com a interpretação limitativa da resolução. Ou seja, eu contemplei as duas situações só por amor ao debate. Em vista desse cenário, deve ser mantido em deferimento do ingresso da contribuinte no Simples Nacional com relação ao ano de 2016. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento. É como voto, presidente. Doutor Nelson. Acompanha a relatora. Doutor Alain. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Ô, Gisele, aqui você tá, é aquele prazo esticado, não é isso? Não, nem precisou. Eu só pus a você... título de argumento. Você pode até voltar pelas conclusões. É que, se você vê no coisa, eu coloco, então, olha, olhando aqui, mesmo se fosse um ou outro, tanto faz. Se eu fosse aderir à linha limitativa ou à linha ampliativa,
De ambas as formas, eu vou pelas conclusões. Eu vou pelas conclusões. Você que sabe. Beleza, assim, ok. Entendi. Será que não? Eu fui simpática. Eu acho que ela foi mais assim, um obsedito, né? Na íntegra, tudo bem, é porque... Acompanha a relatora, presidente. Doutor... É que vai, Cruz. Isso, presidente. Acompanha a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora. Eu também acompanho. A relatora ficou da seguinte forma: acordo dos membros colegiados pela unidade de voto sem negar provimento a recurso voluntário. Doutora Gisele, qual é o próximo? 127. 127. Vamos anunciar o processo. Item 127 é o processo 13.983.720.239/2016-09. Restaurante Lolaine, limitada. Lolaine, Lolaine. Doutora Gisele, a senhora está com a palavra. Vamos lá, presidente. Aqui é exclusão de simples, tá? Com efeitos a partir de 1/1/2017, ato expedido em 9/9/2016, também por conta de débitos com exigibilidade não suspensa. Inconformada, a contribuinte apresenta manifestação, alegando em síntese que regularizou os débitos de Simples Nacional e quanto ao débito da multa de GFIP, apresentou impugnação administrativa com um protocolo em 13/4/2016, pois a primeira leitura da intimação eletrônica se deu em 15/3/2016. Aqui é o único... Então, eu vou explicando no voto, porque eu acho que está bem simples e está as telas e vai ficar claro. A DRF de origem instruiu o presente processo com a informação de que, após o prazo para regularização, prevaleceu apenas o débito da multa de GFIP, que é essa de 6 mil, bem como juntou cópia do processo número tal, de 16, que trata da impugnação alegada pelo contribuinte com relação a essa multa. Então, ele teria esse processo específico, e aí eles trazem esse processo a cópia aqui para esse caso. Em sessão de 31 de agosto, a DRJ julgou improcedente a manifestação, dizendo que realmente não houve a regularização. Cientificada da decisão, aqui, né, vocês vão ver que eu nem admito, por isso que eu falei, nem vou entrar muito, não. Cientificada da decisão em 22/11/2017, edital eletrônico... eu admito, desculpa, retificando. Cientificada da decisão em 22/11/2017, edital eletrônico de folha 54, a recorrente interpôs recurso voluntário em tal data, só que em 22/3/2018, onde alega complementarmente que, quanto aos débitos que ocasionaram a ADE, cumpre informar que a multa por atraso de GFIP foi parcelada em 18/1/2018, e os débitos referentes às competências tais, que aí já tinham até sido reconhecidos, em 12/3/2017. Se vocês olharem, o único débito é dessa multa, então os outros acaba sendo irrelevante. Então, a primeira questão é a admissibilidade, mas vocês vão ver, eu vou mostrar porque eu estou admitindo, mas ainda assim vocês também vão ver que ela regularizou a distempo. Então, é claro que vocês podem até parar a análise por aqui, ele não é que é difícil, mas eu acho que fica bem claro e é tranquilo. Inicialmente, quanto à potencial intempestividade do recurso voluntário, a hora recorrente traz os seguintes esclarecimentos, que na sessão de 31/8, a DRF, em julgamento, proferiu esse acordo, julgando improcedente, houve despacho de encaminhamento à Receita Federal de Concórdia, em 6/9. Em 20/10, por que é importante? No fundo, a DRF, ela mandou para o endereço errado da recorrente, e ficou evidenciado que ela mandou pelo endereço errado por conta do próprio cartão de CNPJ que eu ponho no item 7. Só estou tentando resumir um pouquinho. Então, vocês vão ver justamente nesse item 6, eu reproduzindo a retrospectiva da recorrente, falando, em 20/10, ela postou a carta para Santos Dumont, mas, na verdade, o endereço da recorrente é Avenida Tancredo Neves. E aí eu venho e olho, de fato, em linha com a narrativa supra, consta do comprovante de inscrição e situação cadastral da contribuinte, o endereço da Avenida Tancredo Neves. E o contribuinte, ele acabou só tomando ciência do resultado do acórdão da DRJ, né, da apreciação da sua manifestação de inconformidade em 2/3/2018, por meio do seu patrono. Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu considerei a data da ciência real. Então, no mais, registro que não existiu nos autos a tentativa de intimação pessoal do contribuinte,
ou mesmo dos procuradores que já estavam habilitados no processo. Se vocês olharem nesse caso, a primeira intimação dela e todos os ARs e tudo mais, vocês vão ver o próprio edital, foi tudo pelo domicílio eletrônico. Então, na verdade, ao invés dela ter mandado pelo domicílio eletrônico resolvido o problema, ela mandou por edital, e aí o contribuinte reclama, olha, mandou por edital, aí depois foi no endereço errado, enfim. Então, e você não tem a comprovação de fato que ela tenha sido intimada eletronicamente, tá? Então, eu tenho esta situação, que foi direto dessa forma. Dado o evidente erro cometido pela Receita de Concórdia, cumpre considerar como termo inicial para a contagem do prazo do recurso voluntário a data da ciência, em 2/3, data que consta dos autos da referida solicitação de cópias dos documentos à folha 59. Com efeito, o recurso voluntário interposto em 22/3 é tempestivo, razão pela qual tomo conhecimento e passo a apreciar. Seguindo. Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do Simples em virtude da existência deste débito remanescente pós-regularização. Podem ver a tela, é só o tal dos 6.000 da GFIP, tá? De acordo com a decisão de piso, o referido débito está na situação de enviar prescrição na PGFN, desde que a impugnação apresentada pela contribuinte nos autos do PAF-TAL, que trata da autuação da multa de GFIP, foi considerada lá intempestiva. Olha lá, Alan, aquela nossa discussão do dia. Feitas essas considerações iniciais, vemos a legislação. Então, de fato, ela foi considerada intempestiva, ou seja, não teve, né, o efetivo, a suspeição propriamente dita. Então, a Lei Complementar 123, aí estabelece no artigo 17, o 30, a produção de efeitos a partir do 31, aquela, né, a legislação. Item 16. No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências impeditivas a fim de garantir a sua permanência no Simples se encerrou em 11/11/2016, folhas tais da data ciência por domicílio tributário eletrônico em 11/10/2016, ou seja, 30 dias após a data da ciência do ADR. Então, o deadline seria 11/11. Exclusão. Ocorre que o débito que deu causa à manutenção da exclusão, embora regularizado por meio do parcelamento extratos aqui, com data de pedido 17/1/2018, não foi dentro da data limite estabelecida. Eu até colo a tela aqui, tá vendo? Bonitinho. Pronto. Com os valores e tudo. Bom. E tá aqui os 6.000, tá? Se vocês pegarem inscrições aqui, você vê bonitinho os 6.000. Diante desse contexto, cabível a manutenção do ADR. Conclusão. Do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto. Obrigado, doutora Gisele. Também está bem claro, né? Um acordo bem detalhado, com os extratos e tudo. Doutor Neus. Está mudo, doutor Neus. Está mudo. Fiquei na dúvida com relação ao conhecimento. Então, aí que vocês podem, assim, mas eu pessoalmente, Neudson, como é que você faz? Se você abrir, você pode olhar, você foi por edital, ela não foi por domicílio eletrônico nessa data. Não, tudo bem, a questão é a validade do AR. Se o AR foi mandado para o endereço tributário, né, do contribuinte, o AR é válido. Mas foi para o endereço errado. Pois é, porque eu estou vendo aqui o AR, folha 52. Peraí, vamos lá, eu vou olhar. Folha 52, Rua Santos Dumont, 449. Certo? Peraí. E a manifestação de inconformidade, Rua Santos Dumont, 449. Mas não é a manifestação de inconformidade, Neudson, é o recurso voluntário que deu problema. Certo. Sim, mas mudou o endereço? Não mudou. Esse é o ponto. Não, esse é o endereço dela. Então, Neudson, mas, como você viu, a Santos Dumont é o endereço dela. Peraí, deixa eu abrir meu. Ai, eu fechei meu. É o endereço válido dela. Ela disse que mudou de endereço? Não. Pega o cartão de CNPJ dela, tá bonitinho. A Tancredo Neves. Eu não achei o cartão. Tá no meu voto. Eu colei. Qual foi? Peraí, deixa eu abrir aqui de novo, gente, que eu acabei sem querer fechando. Só um segundo. Ah, tá. Eu olho aqui. Não diz aqui. Eu tô na Lorraine, né? Ai, não, é que eu já tô meio perdida. Não sei. Aqui. Se você olhar... Não diz a folha. Neudson, o problema é o seguinte, é o edital...
Eu estou falando de recurso voluntário, não estou falando da manifestação. Ela foi cientificada da decisão do recurso voluntário em 22/11, edital eletrônico, está na folha 54. Tá? Então, a ela interpôs, não foi a R, foi edital eletrônico. Não, eu quero saber a validade do AR, é isso que eu estou discutindo. É isso. Então, se o AR foi mandado para o AR da Concórdia foi na rua Santos Dumont. Isso. Tá? Só que o que ela explicou em 20/10, a correspondência voltou com a informação de mudou-se, porque o contribuinte está estabelecido em outro endereço, Tancredo Neves. Se você for no meu item 7 e olhar o cartão do CNPJ, está aqui, Tancredo Neves. Ela mudou. Pois é. Por que está isso no processo? Mas foi feita alteração cadastral dentro do prazo? Pois é. Então, mas eu não tenho totalmente essa informação. O que eu tenho é esse CNPJ de 6 de maio de 2016. Quer ver? Eu vou abrir aqui o cartão de CNPJ. Porque se ela fez alteração dentro do prazo, tudo bem. Se ela fez alteração e informou, tudo bem. Se ela não fez alteração cadastral, aí fica complicado, né? Data da situação cadastral, 12 de 2005. Esse cartão que você colocou no seu voto. Isso. Que é o que está as folhas, Neudson, eu não inventei. Tá aqui é data da situação cadastral, 2005. É como se fosse o endereço antigo dela. Vamos lá. Aqui ela está a folhas 90, esse print que eu coloquei no processo. Folhas 90. Pode olhar, ele está depois do recurso voluntário, foi juntado pela contribuinte. Então, está aqui, data da abertura, em 9/12 de 2005, né? Mas aqui, essa data da situação cadastral, ela é 9/12 de 2005. Se você for ver, a emissão desse cartão foi em 28/2 de 2018. O que eu parti do pressuposto? Né? Ela só traz o cartão de CNPJ como prova para demonstrar que o endereço dela não era a Santos Dumont, mas a Tancredo Neves. Gisele, eu entendo o teu posicionamento, até mesmo porque nesse caso tem domicílio eletrônico, né? Exatamente. E então, o que se for infrutífero o AR, o meio seguinte seria o domicílio eletrônico. O edital é uma situação excepcional, né? Perfeito. Mas basta ter alguns motivos, né? Basta ter alguns meios. Não tem ordem. Não existe ordem. Não tem ordem. Basta tentar um dos meios para ir para o edital. Então, qual dos meses anteriores. Mas eu não concordo com essa tese. Eu acho que tem que seguir a ordem. Não é tese não, Gisele. Está claro na legislação, viu? Não é claro na legislação. Eu tenho uma ordem, eu fui até olhar. O artigo 16, essa coisa específica, eu vou pegar aqui, ó. Eu entendo como é caso simples nacional, que o contribuinte adere a um domicílio eletrônico. Eu também acho, concordo. E para mim não é nenhum. O simples nacional tem esse detalhe, eu concordo. O simples nacional tem esse detalhe, eu tenho que olhar na legislação do simples nacional. Pode abrir. Eu até olhei, eu fiquei bem convencida. E não é uma ordem. Ele é certificado pelo portal do Simples, eletronicamente. Então, mas por que foi por edital e não por domicílio tributário eletrônico, como a manifestação de inconformidade, Efigênio? Esse é o ponto. Deixa eu ver aqui. Qualquer um é válido, não importa. Não, mas é aí que eu não concordo. Eu acho que tem que sim seguir uma ordem. Eu não acho que assim, porque, gente, essas empresas, veja, essa história do edital, se você tem o domicílio tributário eletrônico, eles estão olhando o domicílio tributário eletrônico. Eu acho um absurdo, com todo o sistema de Simples, saírem publicando edital. Vocês me desculpem, mas aí eu acho que afronta não só a questão de valores constitucionais, que eu não posso aqui apreciar, mas a questão da própria rácio da legislação do Simples. Então, nossa, fiquei muito tranquila com essa questão. Porque no PAF nunca teve essa ordem, né? No PAF não tem, não, com certeza. Eu estou lendo a legislação do Simples. O artigo 16 do PAF é claro nesse sentido. Eu entendo que ela está assim... Isso aí eu não ponho dúvida, não. Eu estou lendo a legislação do Simples. Se tem alguma... O meu problema é a validade do AR. Certo? O meu questionamento, na verdade, não é meu problema, meu questionamento. É porque o AR, certo, ele foi emitido aqui no dia 27 de outubro de 17, certo? Então, para eu invalidar esse AR, a mudança do endereço cadastral teria que ter sido ocorrida antes disso.
E não há nenhuma evidência no processo de que houve alteração do endereço tributário do contribuinte antes dessa data. Tá. Certo? O que ele junta é de 18. Perfeito. Do ano seguinte. Mas certo? veja, à Ou seja, medida que... ele pode até ter se mudado em 17 e ter alterado em 18. E aí o AR é válido. Não, perfeito, Neudson, mas para mim, aí vai para a segunda parte. Fala assim, além de eu estar vendo o cartão de CNPJ, ele foi direto para a intimação por edital, sem nem passar pelo domicílio. Não, então calma aí. Não, mas sim, tudo bem. Esse AR, para mim, é válido, né? Para mim. Por quê? Porque ele não comprovou que mudou o endereço antes. Ele tem um comprovante que mudou o endereço depois. Aliás, tem um comprovante de que o endereço dele era diferente depois. Ele não comprovou que alterou esse endereço antes do AR. O AR é válido. Então, cabe aí uma intimação ficta. É isso? Que foi feito por edital. Certo? E o edital, então, é válido. Certo? Aí, não, então deveria ter sido feito pelo endereço eletrônico? Bom, isso não está no voto. Eu coloquei assim. No mais, registro que inexistiu nos autos tentativa de intimação pessoal do contribuinte ou mesmo dos procuradores. Eu posso complementar, Neudson? Para mim, problema nenhum. Não, a intimação pessoal é isso aqui, o AR. Isso é intimação pessoal. Existiu. Eu queria acrescentar bem aqui um dispositivo da lei complementar. Eu achei que estava, se não está, O AR é um dispositivo pessoal, intimação pessoal, e foi realizado. Como não foi realizado? Está aqui o AR. Só se você invalidasse o AR, mas para mim não é o caso. Ele não comprovou que mudou endereço no cadastro antes. Né? Eu vou colocar, então, de forma clara... Só falar agora um pouquinho aqui, tá certo? Que não foi no domicílio tributário eletrônico. E Gisele, tem um dispositivo do artigo 16 da lei complementar, parágrafo 1º-B, inciso 1º, né? Inciso que fala que as comunicações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio postal. É exatamente isso. Mas isso daí foi regulamentado pelo comitê gestor, e o comitê gestor criou o portal do Simples. Perfeito. E nós estamos falando aqui qual que é a origem do débito aqui? GFIP, Simples Nacional. Ele não é assim. É GFIP. Então, mas o que ele não recebeu a ciência foi qual documento? O resultado da decisão da DRJ. Análise da manifestação de conformidade. Então, quando lá no comitê, lá no portal do Simples, ela está falando dos débitos que existem para gerar nesse caso aí, essa ciência, uma ciência de manifestação de conformidade, alguma coisa assim, isso vai para o contribuinte, via postal. Perfeito, e não deveria ir na sequência também pelo domicílio tributário eletrônico? Isso não vai eletronicamente, a manifestação de conformidade não vai eletronicamente para o contribuinte. Ali, esse portal eletrônico, e são os débitos que são relacionados lá. A manifestação de conformidade... Mas você tem uma caixa de correio lá. Aquilo ali nós estamos confundindo a caixa postal normal com o portal do Simples. Lá no portal do Simples tem uma caixinha lá que ele recebe o quê? Ele recebe, está informado os débitos. Agora, não vamos confundir com aquela caixa postal eletrônica que o contribuinte recebe todas as comunicações. Né? Exatamente. Não, ele está falando... Deixa eu agora só falar um pouquinho agora. Tanto é, Gisele, que tanto é que é o seguinte, por que no Simples Nacional vem aquele link dos débitos? Esses débitos estão lá no portal, exatamente isso. Agora, essa ciência aqui, ela vai ser o quê? Normalmente via postal. Deixa eu falar aqui, só entrar um pouquinho aqui, Efigênio, tá certo? O meio de ciência está no artigo 23 do nosso pacto. 23. Tá certo? Então, ele diz claramente o seguinte, os meios de intimação previstos nesse artigo não estão sujeitos à ordem de preferência, tá certo? E quando ele vai para o edital, ele diz claramente o seguinte, quando ele passa para o edital, ele é claro. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput desse artigo, ou quando o seu sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta,
a intimação será feita por edital. Então, enumera os meios de intimação e ele diz claramente, não existe ordem de preferência. E basta ter problema em um dos meios que vai para um edital, tá certo? Isso é a regra geral do PAF. O que eu fiquei em dúvida, que a gente começou a comentar, é a questão do Simples Nacional. Que a legislação do Simples Nacional, ela diz, por favor, deixa eu só concluir meu raciocínio. As comunicações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal. O que eu não entendi, doutor Gisele, é mais aí uma pergunta. Por que ele não fez, ele mandou só por correspondência pelo correio e não fez por meio eletrônico, foi? Perfeito. Pois é, aí que vem a minha dúvida. Eu só estou com dúvida com relação a isso. Porque com relação ao nosso PAF, é inquestionável que a ciência pode ser pessoal, postal, por meio eletrônico. E não existe ordem de preferência. O físico escolhe qualquer uma. E o edital, basta resultar e profir com um deles. Isso aí, para mim, é inconteste. Agora, junto ao que está no Simples Nacional, o que está me causando espécie aí, por que ele mandou por via postal? É Simples Nacional, né, no nosso caso aí? É Simples Nacional, exclusão de Simples Nacional. Aqui a gente está na fase de recurso voluntário, e no recurso voluntário ele não mandou a comunicação por meio eletrônico, ele mandou por AR, pela DRF de Concórdia, no endereço que não era mais o endereço válido da contribuinte, por isso ela aponta aqui no doce. Ela alega que até o cartão de CNPJ, ainda que não seja anterior, né, ali aquele período de 2015, mas eu acho que é de 2016, enfim, mas ela traz alegando isso, e ela fala, poxa, afinal, ainda, né, eu sequer fui intimada por via eletrônica, e deveria ter sido intimada por via eletrônica. Isso é a única coisa que está me incomodando nesse processo, é porque eles não fizeram por meio eletrônico. Tá, mas, o presidente, pois não. Mas esse documento, a manifestação de conformidade, nós estamos falando do julgamento da manifestação de conformidade, não é isso? Não, é o recurso voluntário, né? Não, recurso voluntário. Recurso voluntário. É o prazo para a tempestividade do recurso voluntário. Intempestivo. É isso que a gente... Se é tempestivo ou intempestivo, o recurso voluntário. É só isso. Pronto. Gente, mas ela está alegando que não tomou ciência de quê? Aquele primeiro documento. Da ciência da DRJ. Então, a DRJ ela não dá essa ciência via portal do Simples. Não, mas não é a DRJ que dá a ciência, ela manda para a DRF. Mas a ciência não é pelo portal do Simples. O portal do Simples é para ele verificar débitos comunicados. Ah, tá certo. Entendi. Olha só como é que funciona o portal do Simples. Entendi. Como é que eu vou explorar isso? Olha só, o que acontece? De vez em quando, o que acontece no portal do Simples? Tem aquelas rodadas. O fisco verificou que tem um monte de omissão de receita. Ele vai lá, manda um comunicado para todas as empresas. Olha, retifique, ajusta. Todos os contribuintes vão lá e fazem o quê? Regulariza. Contribuinte, você está em débito. Onde é que está esses débitos? Portal do Simples. Foi feita a exclusão do Simples por débito. Onde é que está esses débitos? Portal do Simples. Não é para dar esse tipo de ciência. Nós não vemos, pode analisar, não tem nenhum processo que a gente julga aqui que tem ciência por isso. É sempre por via postal, É via postal. Pode verificar, dizer, todos os processos. Ou via ECAC também, né? Não, se ele tiver domicílio eletrônico, que não é o caso. É outra coisa. Não, ECAC, você não manda documento, né? Você manda o documento por via postal. Mas ele teria recebido a informação via ECAC, gente. Não, Gisele, nós estamos falando coisas distintas, Gisele. Questão de ordem. São coisas distintas. Tá certo. Não só uma questão de ordem, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui. Discutindo. Eu achava que era assim. Não, pois é, deixa eu ver aqui. Doutor Neudes pediu a palavra. Agora vamos só organizar. Cada um dá essa palavra, dá seu ponto de vista, depois eu coloco em votação. Senão a gente não vai. Só para ficar claro, tá, presidente? Eu vou manter conhecer do recurso e eu só vou colocar, que eu devia ter colocado na minha cabeça, até estava, o parágrafo 1º B e as comunicações feitas por meio eletrônico, tá? Só isso. Doutor Neudes, o senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi a palavra para, digamos assim, revisar o que o Eugênio já falou, certo? A comunicação do contribuinte, né, inscrito no Simples, em relação à administração do Simples, é via portal eletrônico do Simples. É o portal eletrônico, certo?
Mas a exclusão do simples segue o rito da Lei 70.235, do Decreto 70.235, certo? Isso é explícito. Né? Então, se segue o rito do Decreto 70.235, e o que nós estamos falando? Contencioso administrativo, resultado do julgamento de primeira instância. Segue o rito do Decreto 70.235, e não da Lei Complementar. Lei Complementar 123 não tem norma processual nesse nível, né? Certo? Nesse nível, não. Não é norma processual, certo? É material. Então, você pode ver, você já viu algum ato declaratório de exclusão do Simples comunicado pelo portal do Simples? Não, certamente eu já jogou muitos processos. Eletrônico, Nilson, tem eu vou mostrar a página para você. Deixa ele concluir. O que foi citado aqui, certo? Foi aquele dispositivo lá da Lei Complementar 123. Aquele dispositivo da Lei Complementar 123 fala de comunicação e o portal eletrônico do Simples. Não é domicílio tributário eletrônico. Certo. Então não vamos falar de Lei Complementar 123. Vamos falar do Decreto 7235, que o domicílio eletrônico, ele é do Decreto 7235. Tá certo? Certo. Está previsto o domicílio tributário eletrônico. Todos vocês irem não é coisa do 123. Tanto é que é de todos os contribuintes. Não é só de quem é do Simples. É de todos os contribuintes. Domicílio fiscal eletrônico. Né? Tributário eletrônico. 18, então, domicílio tributário eletrônico Simples Nacional. Doutora Gisele, só uma questão de ordem. Eu vou passar a palavra para o doutor Nilson. Depois a senhora faz o seu pronunciamento final e eu coloco em votação. Só uma questão de ordem, senão a gente não sai daqui. Doutor Nilson, o senhor está sem interferência, pode falar à vontade. Pois é. Vamos ver se eu consigo fechar aqui o raciocínio. Certo? Então, assim, na linha do que a gente já falou, as comunicações relativas ao Simples, né, são pelo portal do Simples, conforme a lei complementar 123. Se a gente está falando de domicílio tributário eletrônico, é para todo contribuinte, não só para o Simples. Então, é a regra geral do decreto. Tá? E uma prova disso é que, se o contribuinte é excluído do Simples, ele é comunicado por via postal sempre, não é pelo portal do Simples. Certo? Por via postal. Ou, se ele tiver o domicílio tributário eletrônico, pelo domicílio tributário eletrônico. Certo? Porque é pessoal. O domicílio tributário eletrônico é pessoal. Agora, o Decreto 7235 diz que não existe ordem entre as comunicações pessoais. Certo? Se foi feito via R, não precisa fazer do domicílio tributário eletrônico. Não existe ordem. Se foi feito do domicílio tributário eletrônico, não precisa fazer a R. Certo? E foi feito a R, certo? E a gente não tem nem informação se ele está pelo domicílio tributário eletrônico. Foi feito a R, pessoal, foi feito a R, foi válido, certo? Se foi válido e não obteve sucesso, então é válido a comunicação feita por edital. E aí ele não cumpriu. Era essa a ideia que eu queria fechar na linha aí do que a gente falou. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Gisele, agora a senhora vai falar. Assim que a senhora concluir o seu pronunciamento, eu vou colocar em votação, ok? Eu entendo a alegação do contribuinte, porque por meio do domicílio tributário eletrônico, as folhas 18, ela foi cientificada da exclusão dela do Simples Nacional, do próprio ato declaratório. Então, o que ela alega é o seguinte, tá, por que eu precisei ser intimada por AR, eu mudei, não foi alterado, ela não traz uma prova da época para mostrar, ela traz o cartão de CNPJ a posteriori, mas, de fato, do ADE, ela foi informada por domicílio tributário eletrônico. Eu entendo, com base no decreto, na lei complementar 123, superior ao PAF especial, que ela traz essa questão da comunicação via eletrônica. Então, para mim, eu, de qualquer forma, eu posso até vou fortalecer, faço questão de fortalecer os argumentos, mas não irei conhecer que eu tenha confundido a pasta do débito, não sei o quê. Ela foi pelo ADE em domicílio tributário eletrônico. Ela deveria ter sido por domicílio tributário eletrônico. Ao meu ver, não é a regra geral do PAF, é a regra especial das empresas do Simples.
É isso, presidente. Ok, doutor Gisele, então agora... Diga, doutor Gisele. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Gisele, o domicílio eletrônico a que você está se referindo, ele não pode ser, na minha visão, ele não pode ser utilizado, sabe por quê? O domicílio eletrônico que você está se referindo, ele tem que ser autorizado pelo contribuinte. Vai lá no PAF, no parágrafo 5º, vai falar, o endereço eletrônico atribuído pela administração deve ser autorizado pelo sujeito passivo. O domicílio eletrônico da lei 123, ele é uma condição que o contribuinte, quando ele adere ao Simples Nacional, ele está obrigado àquilo ali. É uma condição da lei. Então, o que aquilo traz? Tem um ato declaratório que criou o portal do Simples. Eu enfrento isso no voto meu tranquilamente. Então, aquele domicílio eletrônico do Simples, ele é simplesmente para registrar o quê? Comunicados, débitos, ele não se presta a isso. Tanto é que é o seguinte, nós não veremos nenhum ato declaratório, nenhuma manifestação de conformidade, nenhum recurso voluntário sendo dado ciência por aquilo. Por quê? Ele é eletrônico para esse tipo de débito. Então, o que você está dizendo... Então, é o seguinte, onde está que o contribuinte autorizou? A Receita jamais poderia dar ciência desse tipo de situação, porque o domicílio eletrônico a que você está se referindo é o do PAF. E o do PAF, o contribuinte tem que expressamente autorizar. Está lá no parágrafo 5º. Ah lá, o endereço eletrônico desse artigo somente será implementado com expresso consentimento do sujeito passivo. E a administração tributária informar-lhe-á normas e condições de sua utilização e manutenção. São esses que a gente costuma verificar nos processos. Nós não veremos isso em nenhum processo do Simples. Entendeu? Okay, só fazendo esse esclarecimento. Então, doutor André pediu a palavra, doutor André você vai falar, depois se eu vou ele colocar autorizou, se ele foi intimado aqui. Vamos seguir, senão a gente não termina. Deixa eu estar comigo. Doutor André, fale e depois eu vou colocar em votação, né? Nessa folha que a Gisele mencionou, a folha 18, ele fala do domicílio tributário eletrônico. Ele não está falando do portal eletrônico do Simples Nacional. Então, ele foi cientificado do termo do ADR da discussão pelo portal. Então, perfeito. Então, vou só complementar agora isso aí. Então, beleza. Então, vamos partir da seguinte situação. Beleza. Ele tem domicílio tributário eletrônico. Ok? O que o beleza, ok. Então, agora vamos seguir a legislação. O PAF diz o seguinte, para eu dar ciência via edital, eu tenho que esgotar uma das vias, pessoal, ou via postal, ou eletrônica. Eu tenho, sem ordem de preferência, eu dei ciência via postal. Ela foi considerada improfícua. Qual que é o próximo ato? Edital. Não tem jeito, não. Colegas, eu vou colocar em votação, tá certo? A doutora Gisele manteve o voto dela, já expôs os fundamentos dela, tá entendendo? Eu acho que aí, qualquer discussão daqui para frente vai se tornar uma mera repetição das nossas partes, tá certo? Doutor Neudes, o seu voto. Simplesmente eu vou abrir divergência, certo? No sentido de não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Perfeito. Eu voto. Você já foi bem fundamentado pelo doutor Gisele, doutor Alain. Eu acompanho a divergência, presidente. Acompanho a divergência. Doutor Alain, doutor Alexandre. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Acompanhar a relatora. Doutor Alexandre, doutor Efigênio. Relatora, eu peço vênia e acompanha a divergência. Doutor Jefferson. Acompanha a relatora, presidente. E doutor André. Presidente, eu acompanho a relatora no que tange ao conhecimento do recurso. Perfeito, né? Então, eu vou acompanhar a divergência. O Neidson explicou bem, o Efigênio também, eu concordo com o que eles colocaram, né? Está claro no PAF para mim isso, tá certo? Então, ficou da seguinte forma, gente. Acordo os membros do colegiado por voto de qualidade e não conhecer do recurso voluntário por intempestivo. Vencidas as relatoras Gisele e os conselheiros Alexandre, Jefferson e André Severo Chaves, que votaram no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Negar ou dar, Gisele? Agora eu me perdi. Você estava dando ou negando? Eu estava negando, tá, porque ele foi intempestivo também. Ele foi, a regularização foi intempestiva. Gente, não vai dar na mesma aqui. Olha o preciosismo, já está registrado.
Eu vou escolher o relator, o voto vencedor vai ser o doutor Efigênio, tá certo? Esse não tem nem jeito, né, presidente? Designado para redigir o voto. Gente, não dá mais para discutir esse processo, nós estamos discutindo. Voto, Gisele. Vou terminar o voto, só para te dar mais trabalho. Eu vou. Você está discutindo se enterra ou crema, né? Se eu vou enterrar, eu vou cremar, né, gente? Tá bom, né? Não dá mais. Mas que coitado, ele não teve jeito. Mas tem uma diferença, viu, senhor presidente? Tem uma diferença porque, por não conhecimento, não tem recurso especial. Ah, tá certo. Não, eu acho que não tem proclamação de resultado, né, de mérito, né? Eu acho, né? Se o acórdão é de não conhecimento, né? Isso, a gente fala por não conhecer e no mérito negar. Não, é só não conhecer. Tá certo, eu fico assim, ó. Acordo os mesmos plegiados por voto de qualidade e não conhecer do recurso voluntário por intempestivo. Ponto. Aí vencidos, tais que votaram no sentido de conhecer e no mérito negar. Esses foram os vencidos. Tá certo? Sim, perfeito. Tá perfeito. Tá ok. Designado para redigir o voto vencedor, o relator Efigênio de Freitas Júnior. André, você quer dar provimento a isso? Gente, eu não vou discutir mais. Gente, tá bom, gente, esse processo eu não aceito. Terminou a votação, é final. Gente, eu falei expressamente que acompanhava a relatora no conhecimento. Ele falou. Falei no conhecimento. Então, desculpa, então, deixa eu corrigir aqui. Peraí. Mas você daria provimento? Eu daria parcial provimento para reintegrar a partir de 2018, porque ele comprovou o pagamento. Podia, né? Tá bom. Então, pera. Gente, mas vai... Não, pelo amor de Deus, tá bom. Eu acho... Olha, vocês não querem jantar, tá certo? Já cheguei a essa conclusão. Então, presidente, para reintegrar. Então, eu acho que tem que suprimir o conhecimento, só falar, porque os vencidos não precisam ser discriminados, assim, né? Subdiscriminados, me parece, não sei. A partir de quando, André, ficou? Você olhou aí? É 1/1 de 2018. Perfeito. Parcial. Pronto, gente, isso aqui, vamos ver se eu corrigi. Então, separei, tá certo? A relatora e os conselheiros Alexandre e Gerson votaram no sentido de reconhecer o recurso voluntário e no mérito negar provimento. O conselheiro André Severo Chaves votou no sentido de conhecer o recurso voluntário e no mérito dar parcial provimento. E ponto final. Tá certo, gente? Tá bom. Tá certo, eu não vou pôr o outro, porque agora que eu lembrei de uma coisa, André, ele não regularizou. Não dá para fazer isso. Não sei. Não quer juntar. Colegas, nós temos, olha, só questão de tempo aqui. Alguma coisa assim. Olha, nós temos 31 processos para amanhã, eu acho que só tem sustentação oral amanhã à tarde, tá entendendo? Eu creio que amanhã até 7 horas da noite a gente conclua. Eu acho que nós todos estamos cansados, eu acho que não tem meridade a gente continuar daqui para frente, tá certo? Não, muito cansado. Então, eu declaro nesse momento... Deixar meu voto igual acompanhando a relatora em toto. Como? Você entendeu, André? Deixar meu voto acompanhando a relatora Doutor André, pelo... Ele vai ter que acompanhar em toto. Calma. Olha, doutor André, não mude mais, por favor. Só por ele com a gente. Vai, presidente, vai no cu. Pronto. Então, ficou o seguinte. Então... Gisele, Alexandre, Jefferson, André Severo Chaves votaram no sentido de conhecer o tratado e no mérito negar provimento ao recurso, ok? Então, eu declaro nesse momento encerrada a sessão do dia 11 de novembro de 2020, a sessão da tarde. Senhores, boa noite, até amanhã às 8h30 da manhã, tá ok? Tenham uma boa noite. Um grande abraço a todos. Aleluia, senhor presidente, aleluia.